Bom, iniciando o terceiro bloco, eu passo de imediato a palavra à professora Márcia, que formulará um questionamento à professora Tereza Rodolfo. Professora, nossa segunda tema que vamos tentar tratar aqui, pelo menos em parte, é o seguinte. A pergunta é a seguinte: a ação rescisória prevista no parágrafo 5º do artigo 966 do CPC, no caso de rescisão do julgado, necessariamente deverá ser julgada procedente ou o tribunal está livre para apreciar a causa novamente? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que fazer um elogio a esse dispositivo, justamente porque ele é um daqueles sintomas evidentes de que o próprio legislador no Brasil reconhece que o judiciário cria direito, né? Exatamente. Reconhece que as decisões judiciais podem ser baseadas fundamentalmente num precedentes que normalmente serão a interpretação de um texto legal, mas é aquele filtro, né? É aquele filtro. Tem um autor alemão que chama Winfried Hassemann, tem um trabalho publicado bem interessante numa revista A Júris, lá do Rio Grande do Sul, aliás em português o artigo, e ele diz o seguinte, ele diz que o direito não é a lei. O direito é assim, ele faz uma imagem como se fosse a lei, aqui a jurisprudência e a doutrina do lado. Então é como se a lei fosse filtrada pela jurisprudência, à luz da doutrina, e aqui, né, nesse segundo, aqui estaria a norma, né? Então eu acho que esse dispositivo ele merece elogios por causa disso, e porque, na verdade, ele acabou positivando algo que já se fazia na prática, né? E em muitos casos tentando se passar por cima da malfadada súmula 343, né? A súmula 343, no fundo, hoje ela tem sido usada, e agora eu acabei lembrando disso por causa do nosso papo do intervalo, quando aquele que decidiu pela primeira vez, ou decidiu mudando a opinião, se esquece de modular. Então ele decide, não modula, ninguém cobra, né? Porque poderia cobrar, já que é dever do tribunal se manifestar sobre esses efeitos da sua decisão do ponto de vista temporal, sobre os outros casos, né? Sobre a eficácia da decisão enquanto precedente, né? No fundo é isso. E aí começam a pipocar as rescisórias, não pode, a súmula 343, né? Porque na verdade ele tá suprindo uma falha daquele que decidiu, que é a falha de se ter referido expressamente à modulação. Mas então esse dispositivo diz que cabe ação rescisória quando a decisão se baseia num precedente que não se ajustava ao caso concreto, é isso que a lei diz, mas ela pode e deve ser interpretada a contrário senso. Também cabe ação rescisória quando foi aplicado ao caso um precedente que não era para ser aplicado. E é interessante que esse dispositivo ele fala em casos repetitivos, que é uma expressão que o próprio Código esclarece. A expressão casos repetitivos se refere ao IRDR e aos recursos repetitivos especial e extraordinário. Em súmula vinculante, né? Como? É o artigo 928 que abriga as duas espécies do mesmo gênero. Né? Agora, esse dispositivo também ele revela uma distração do legislador dessa leizinha, que é a lei 13.256, né? Que foi aprovada assim no apagar das luzes, né? Com o objetivo principal de alterar o regime de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, né? Porque na versão do código que estava pronta, né, por um pouco de idealismo, né, de visão romântica do mundo e do processo, se criou a admissibilidade direta nos tribunais superiores do recurso especial e do recurso extraordinário, né? E os ministros, com alguma razão, ficaram de cabelo em pé, né, disseram, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que cuidar da primeira admissibilidade, né? Nós queremos que a coisa já chegue aqui filtrada, né? Por agravo, nos casos em que houver agravo. Claro. Não tudo direto aqui, né? Então, houve um certo consenso, né, por parte dos ministros, tanto do STF quanto do STJ, no sentido de que isso teria que ser mudado, né? No fundo, lamentável, né? Porque isso poderia ter sido feito, deveria ter sido feito ao longo da tramitação do código. Sim. E não depois que o código estava pronto, né? Logo depois, né? 2 minutos aconteceu, depois, né? 2 minutos depois entrou em vigor junto. Só que essa lei alterou muito mais coisa do que isso, né? Quer dizer, ela entrou para mudar só isso e acabou indo muito além. E foram necessárias, que na verdade teriam sido necessárias, mudanças de outros dispositivos para adequá-los àquilo que essa leizinha trazia de novidade. Por exemplo, o agravo do 2021, lá se fala que o agravo do 2021 cabe contra a decisão do relator, quando na verdade às vezes cabe contra a decisão do presidente ou do vice-presidente, né? Na verdade a lei nova criou mais uma hipótese de precedente vinculante, que é
a decisão de um recurso extraordinário avulso, entre A e B. Né? Na verdade, se criou mais uma hipótese de cabimento de reclamação, que é o desrespeito de decisão do Supremo incidenter tanto a respeito de inconstitucionalidade, não em ADIM, controle difuso, e essa ideia sempre foi defendida pelo ministro Gilmar, né? O ministro Gilmar sempre defendeu que se estabelecesse uma equivalência efetiva entre o controle difuso e o controle concentrado. Sim, né? faz todo sentido. Faz todo sentido, e agora está na lei. Né? Então, o que se colocou lá? Se colocou que se o STF já decidiu determinada tese num recurso entre a empresa A e a empresa B, outros recursos que discutam a mesma tese não sobem mais. Quer dizer, essa vinculatividade, ela se revela no regime de admissibilidade do recurso extraordinário, se revela na hipótese de reclamação, é mais uma, né? Mais uma hipótese, que não estava na versão anterior. Claro, com aquela malandragem, né? Só vai caber reclamação depois de serem esgotados os recursos ordinários. Mas, dogmaticamente, cabe reclamação, é precedente vinculante, no meu entender. Então, vejam, aqui no 966, inciso 5º, parágrafo 5º, todos os precedentes vinculantes deveriam estar aqui. Porque eles falam em súmula, que não é precedente, mas é vinculante, falam em decisão proferida em julgamento de casos repetitivos, que é recurso especial e recurso ordinário, não fala no recurso ordinário avulso, tinha que estar aqui, porque também é vinculante, né? E também do IAC. IAC não sei porque não está aqui, mas principalmente a decisão avulsa de recurso extraordinário. Mas não está o IAC, mas quando cita o IRDR, será que ele não quer englobar o IAC? Será que ele não está a se referir também ao IAC? Uma interpretação extensiva talvez poderia levar a essa solução. Mas o Código diz, quando se fala em ações repetitivas, se está aqui fazendo menção ao IRDR e aos repetitivos. Mas o IAC, bom, o IAC não é causa repetitiva, né? Aliás, o próprio também é um problema essa hipótese de cabimento de incidente de assunção de competência, né? Porque a doutrina está muito dividida. O Alexandre Câmara fala muito bem nisso, mas ele frisa que se for caso de repetitivo, é IRDR. São questões relevantes que podem eventualmente se repetir, né? Mas não são questões de massa, né? Sim, direitos individuais homogêneos. Mas a consequência da decisão de um IAC, nada obstante não ser repetitivo, ele não tem o poder de vincular os demais, senão haveria o quê? Insegurança, né? E haveria de respeito. Para quê, né? Não teria nem sentido o IAC. Exatamente. Para que o IAC se não fosse assim? O IAC não se presta a pacificar grandes questões. Não, eu digo, mas uma vez... questões relevantes. Então, mas uma vez resolvida... Então, não sei se há necessidade disso, porque isso vai ser uma coisa muito pontual, né? Vai se resolver aquela situação. Sabe que eu pensei muito sobre isso. Se não for... Por favor, claro, desculpa te interromper. Não, a professora não, imagine. Tem total preferência. Não, fala porque eu vou responder. Então é melhor você completar o raciocínio, pode até ocorrer de você ter um IAC numa situação em que haja uma massificação de demandas, né? Mas não é esse o propósito. E não seria talvez o IAC um instrumento legal apto para resolver. Aí teria que ser um repetitivo ou um IRDR. Mas o que eu estou querendo dizer é que o IAC ele pode... ter um papel repetitivo em relação àquela tese que não é repetitiva como uma condição para que se instaure em IAC, mas uma vez definida a tese, a questão jurídica central, seria razoável que outra questão idêntica fosse novamente revolvida e tudo mais, ou isso contrariaria? Aí não é uma coisa relevante, porque se não é repetitivo, é porque ou é individual ou tem 2 ou 3 casos. Olha, pode ser uma ação coletiva. Então, justamente pode ser uma ação coletiva. Justamente isso que eu queria falar. Na verdade, os repetitivos, que, enfim, normalmente veiculam pretensões ligadas a direitos individuais homogêneos, ou a situações equivalentes, porque pode ser também um problema processual, como a gente também estava falando no intervalo, né? Quer dizer, há questões processuais que têm que ser pacificadas e que são idênticas. E isso pode ser feito através de repetitivo, né? Então seria um direito individual homogêneo processual, assim, mais ou menos, né? Pelo menos uma analogia forte dá para fazer. Agora, dá para se conceber dá para se pensar em hipóteses em que os casos não são repetitivos nesse sentido, mas se repetem.
Quer dizer, então, o cerne da questão são precedentes que não são idênticos, né? Como são, por exemplo, os casos de assinatura básica, de ISS sobre leasing, a rácio, né? Quer dizer, o núcleo. Então, eu estava pensando, por exemplo, como a gente comentou aqui, a doutrina está muito dividida, né, quanto à hipótese de incidência, a hipótese de aplicação desses institutos. Uns dizem que serve para repetitivo também, porque lá fala em prevenir divergência, outros dizem que não, que quando é repetitivo é só o IRDR, enfim. Mas que tem que haver relevância, tem. Então, o que eu pensei? Num exemplo que me parece bom, porque a questão se repete, mas não é exatamente a mesma, não é questão de massa. A questão da terceirização, né? Então, está se discutindo a licitude da terceirização. Um dos argumentos principais usados por aqueles que são contra é a precariedade, né? Então, a empresa contrata uma outra empresa que tem seus empregados, e os empregados vivem no estado, estão lá numa obra, e tem um beliche, dorme 5 em cima, 5 embaixo, não tem água, não tem banheiro, e na hora que tem algum problema a empresa vai à falência e não se pode voltar contra a empresa, enfim, esses problemas todos que nós conhecemos, né? Mas tem terceirização na atividade bancária, na atividade aeroviária, na atividade de plantação de laranja. Então, se o cerne do problema é o mesmo, as peculiaridades dos casos concretos podem levar a que se entenda que o precedente se aplica necessariamente, porque é tudo igual, e outros dizem, não, aqui tem que se fazer uma distinção, porque aqui é a terceirização, mas não há precariedade. Aqui a terceirização é pressuposto para que a atividade funcione. Se não houver, não é possível se exercer essa atividade. Então, é uma questão que se repete sem ser repetitiva. Nesse sentido não é repetitiva, mas não substitui. Na sua essência, exatamente. E isso, a gente estava conversando agora também no intervalo, com esse auditório tão qualificado, né, sobre o sistema inglês. O sistema inglês, no meu entender, não tem absolutamente nada a ver com o nosso. Isso que se está dizendo aqui, no sentido de que nós estaríamos nos common-lawizando, né? Até o neologismo, um verbo, common-lawizar, para mim é uma grande bobagem, né? Porque, na verdade, o nosso sistema de precedentes foi engendrado e montado no código para resolver questões de massa. Sim. Essa é a verdade, né? Para amenizar a sobrecarga do Poder Judiciário. Desafogar, né? Então, e trazer alguma uniformidade. Isso. Para resolver questões de massa, suavizar a carga de trabalho do Judiciário, prestigiar a isonomia, dar maior previsibilidade para o direito, etc, etc. No common law, é completamente diferente, claro, porque o direito nasce no precedente. É criado, né? Ele não é interpretação. Questão de massa. Não é né? interpretação. E quando é common law típico, common law puro, não há statutory law, né? Não tem lei escrita. Bom, então eu até acho que há exemplos tão significativos que até explicam por que eles usam precedentes tão antigos. Há um exemplo que está num livro de direito contratual, escrito por um professor inglês que se chama Neil Andrews, em que ele conta a história de uma prostituta que encomendou uma carruagem e para exercer melhor o seu métier, né, na minha imaginação, eu já pensei numa carruagem que houvesse um vidro, né, para ela poder se exibir, etc. E de repente ela parou de pagar a carruagem. E o marceneiro, enfim, construtor da carruagem, o artesão, moveu uma ação contra ela e perdeu, porque ele sabia ou deveria saber que o dinheiro para que ele fosse pago seria obtido através do exercício de atividade imoral, né? Esse precedente foi citado 300 anos depois, numa ação em que se discutia a respeito de fornecimento de aço para fabricação de armas para o mercado negro, né? Então, o fulano que comprava o metal de uma empresa X deixou de pagar, a empresa moveu uma ação contra ele e perdeu, porque a empresa sabia ou deveria saber que o dinheiro para que ela fosse paga adviria de atividade ilícita, né? Então, os fatos são completamente diferentes, mas né? A essência é então, sim, a ratio decidendi é a mesma, né? É o core, claro, né? O coração da decisão, claro, né? Então, não são casos idênticos, mas são casos em que um precedente se aplica ao outro. Sim. Né? Tem um outro exemplo que eu acho interessante também, de uns meninos que estavam correndo atrás de um caminhão na estrada, o caminhão estava carregando grãos e estava mal vedado. Então os meninos pobres estavam na estrada comendo os grãos e acabaram sendo atropelados. E esse precedente foi citado num outro caso em que meninos pobres invadiram uma casa de um fulano que tinha no fundo do quintal pedaços de ferro enferrujados.
foram brincar e acabaram se cortando e contraíram tétano, né? Então vejam, os casos são completamente diferentes. E nossa, o que é mesmo? Deixa eu não, lembrar. Na realidade, nos dois casos, as crianças devem. Então se discutiu se o proprietário da casa ou o proprietário do caminhão teria duty of care, o dever de cuidado das crianças que estavam cometendo um ato ilícito, né? Porque ninguém pode correr atrás do caminhão na estrada e nem invadir a propriedade dos outros. Então, esses dois exemplos, que não são caricatos, né? São exemplos de caderno, exemplos de livro, não são inventados, mostram que, meu Deus do céu, o modo de uma decisão sair da outra, né, no direito inglês é completamente diferente. Nós usamos os precedentes, neste momento, para casos idênticos. Exatamente. Né? Assinatura básica, TAC, TEC, tarifa bancária, são casos, às vezes, o réu é o mesmo, né? Ou são instituições bancárias, né? Mas o problema é o mesmo. A mesma natureza. Mas seria hipótese IAC ao se reconhecer a relevância? Porque aí eu teria os dois, né? Os dois requisitos. Eu acho que esses dois exemplos, que eu vou usar também, tá? Mas eu acho que eles ilustram bem aquilo que é a minha opinião, né? Meu pensamento. Que o IAC, nada obstante, não ter essa natureza de repetição como condição, a finalidade é a mesma, porque o que se busca através desse sistema todo é garantir uma uniformidade, um padrão único, para evitar que o vizinho tenha uma decisão, eu tenha uma totalmente diferente, baseado no mesmo fato. Sim. Isso gera insegurança, desestímulo, descrédito da justiça e tudo mais. Então, eu acho que, em boa hora, o Código trouxe isso. Agora, nós temos, né, o momento da cultura, né? Nós temos que criar a cultura. Enquanto advogados ou juízes, eu não aplico, como o Zé colocou, né? Eu não estou submetido. É vinculante? A primeira pergunta que fala, é vinculante? Não é vinculante? Eu não me submeto, coisa e tal. Mas esquece a estabilidade, esquece a razão de ser desses institutos, não é verdade? Claro. Não, eu penso até num exemplo bom que ilustra tudo que está sendo dito aqui. O caso, por exemplo, de ações contra a privatização de uma empresa. Começa a pipocar pelo país inteiro. Na verdade, é um tema só, relevante. E não é questão de massa. E não é questão de massa. E são várias ações que têm o mesmo objeto. Tá? E que seria um caso típico, né? Do IAC. E que tem, e que tem muita relevância. Pois então, imagina se no Amazonas um juiz julga no sentido de anular essa licitação. Como aconteceu agora a questão da contrária à decisão do IAC. Como é que fica? A questão agora do bid de petróleo aqui no Rio, que foram 13 ações e um deu, pronto. Do que foi falado aqui agora sobre o IAC. Que é um tema meio perdido, pouco explorado, pouco conhecido, pouco falado. A questão é que o IAC, num caso desse, nem sempre ele tem tempo, né? Porque normalmente essas questões, a antecipação da tutela resolve o assunto. Resolve o assunto. E aí não dá tempo de você levantar, de você suscitar, melhor dizendo, o IAC antes disso. Mas seria um caso perfeito para aplicação de IAC, seriam esses. Essas loucuras, essas ações populares que saem pipocando pelo Brasil afora, com diferentes autores sobre o mesmo tema. Se vocês me permitem voltar à pergunta, quer dizer, a gente gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão da liberdade ou não do juiz, do magistrado na ação rescisória julgar a causa. Sim. Tá? Que é o ponto crucial da pergunta. Tá certo? Então, por exemplo, a ação rescisória, nesse caso do parágrafo 5º do artigo 966, é nas hipóteses em que o precedente foi mal aplicado. Em resumo, é isso. Né? Em bom português. Então, o tribunal entende rescindir o julgado porque foi mal aplicado. Qual é o limite da liberdade desse mesmo tribunal ao julgar essa? Ele pode reapreciar questões como, por exemplo, a prescrição, que possa ter sido, inclusive, enfrentada no julgamento anterior e julgar de outra forma? Ou ele tem que simplesmente aplicar o precedente de forma correta? Qual é a sua opinião sobre isso? É um juízo de rejulgamento, né? Quer dizer, na verdade, o pedido que se vai julgar nessa segunda, na verdade, terceira fase da rescisória, né? Juízo de admissibilidade, juízo de cassação e juízo de rejulgamento. O pedido que ele vai julgar é o pedido do processo em que foi proferida a decisão que está sendo rescindida. Então, por exemplo, se no primeiro julgamento
entendeu-se que não havia prescrição e Mas- julgou-se procedente. No rejulgamento, No rejulgamento, o tribunal fala embora assim, não seja "Nossa, esse o ponto da rescisória, que justifica a errada rescisória. decisão, está rescindida. E a parte é ilegítima. E aí no rejulgamento ele extingue a ação principal por legitimidade de parte. Embora no primeiro julgamento tenha sido reconhecida a legitimidade. Isso. Vai rejulgar. O julgamento é amplo. Aberto. Como é no recurso especial e no recurso extraordinário. Inclusive, se a questão tivesse sido tratada numa Sim. sentença parcial antecipada. Sim. E que não foi rescindida. Porque o que está se que- rescindindo, essa sentença é parcial, ela não está sendo rescindida. O que está se rescindindo é a sentença final que julgou o mérito. Houve uma sentença parcial, afastando a prescrição, por exemplo. Não, mas afastar a prescrição é sentença quando acolhe a prescrição, né? Quando afasta, não. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Vai prosseguir. Não teria esse problema. Não teríamos esse problema. Marcinha, nós vamos Então, ter que tá bom. terminar aqui o terceiro bloco. Eu vou pedir permissão, óbvio, deixando à vontade, e os colegas também podem me censurar. Durante esse meu tempo de afastamento, enquanto eu tinha condições de pensar um pouco, eu fiquei matutando uma questão. Até que ponto o sistema de repetição do Código de Processo Civil, obviamente, depois de se passar por um momento ou uma fase de cultura, coisa e tal, pode comprometer, se é que pode, as ações coletivas, as ações civis coletivas. Porque num IRDR, por exemplo, ou num repetitivo especial Esse tema extraordinário, é fascinante. Né? você mata. Que eu escutei outro dia um advogado criticar, dizendo, isso aí, usou até um termo chulo, que eu não vou aqui repetir, mas não vale nada. Você diz, olha aí, afeta-se tudo, sim, mas quando desafetar, o que vai acontecer? Você vai julgar uma gama de casos, a não ser que haja um distinguish, mas isso é uma exceção, Claro. e vai pôr fim ao processo, a essas causas enormes. Todas elas. Então, até que ponto uma ação coletiva ficaria, com o tempo, prejudicada em razão da criação dessa cultura, desse sistema de repetição? É lei esvaziada, sem dúvida. Eu poderia O que formular... você falou? É lei esvaziada. Ah, sim. O Mas vamos peso também hoje acho. dessas ações coletivas é muito menor. Vamos deixar para o quarto bloco, então? Tá, vamos? A próxima. Então vamos encerrar aqui o terceiro. Tá, ok. Tá bom? Combinado. Já voltamos em breve.